Todos os anos, mais de 5 milhões de pessoas ficam em filas de horas sob o sol escaldante, passam por uma revista rigorosa e um código de vestimenta, e entram na penumbra do local mais protegido do Vaticano. Elas erguem a cabeça, o pescoço trava, e nos olhos há uma reverência programada. Os guias, em sussurros, alimentam-nas com contos decorados sobre o grande Criador e o triunfo da fé. Os turistas assentem, tiram fotos proibidas e levam consigo uma ilusão cristalina. Nenhum desses milhões suspeita que acabou de estar no lugar do maior crime não solucionado da história. Um crime de 500 anos. Desde a infância, nos enfiaram goela abaixo uma cronologia estéril. A Idade Média sombria deu lugar ao Renascimento iluminado. Os gênios acordaram e começaram a criar, revivendo os ideais da antiguidade. Um salto natural da cultura, um triunfo da razão. Mas faça a si mesmo uma pergunta que paralisa. E se essa explosão cultural tivesse sido uma operação secreta planejada? E se o Renascimento não for um despertar, mas um ato de ocultação sem precedentes? Porque foi justamente naquela época que as elites com poder ilimitado, recursos e exércitos compraram em massa, reescreveram e esconderam em arquivos fechados textos antigos e, ao mesmo tempo, financiaram monumentos grandiosos para desviar a atenção. O Vaticano não patrocinava a arte por amor à beleza. Ele erguia uma cortina psicológica monumental. A história verdadeira era metodicamente apagada, substituída por imagens vívidas, nas quais o mundo acredita até hoje. Fecharam nossos olhos com luxo. E bem no centro dessa operação de reescrita da realidade estava um homem, Michelangelo Buonarroti. E sua biografia oficial é uma mentira muito conveniente e muito dramática. Os biógrafos desenham um escultor genioso, que aceitou relutante a ordem do Papa Júlio II de pintar o teto da capela. Anos em andaimes desconfortáveis, tinta cáustica nos olhos, dores nas costas. E tudo isso em nome de um hino à igreja. Essa história deve despertar pena e admiração cega e afastar da verdade. Michelangelo não foi um servo obediente. Ele foi um refém genial que descobriu demais. Ele sabia que estava no covil de uma organização que, por séculos, monopolizou o direito à verdade e destruiu os que pensavam diferente, com fogo e espada. Qualquer tratado direto sobre a verdadeira natureza humana teria queimado junto com o autor. Então, ele tomou uma decisão sem paralelo em ousadia fria: usar a encomenda do Vaticano contra o próprio Vaticano. Quase 1000 metros quadrados bem em cima das cabeças daqueles que davam ordens de execução. A técnica do afresco. Pigmento sobre gesso úmido. A tinta se fixa de forma permanente e se torna parte da parede. Esconda a verdade ali, e só será possível destruí-la, junto com o principal templo do mundo católico. O campo de provas perfeito. O que surgia no teto não tinha nada a ver com uma ilustração submissa das histórias bíblicas. Ele criou o cavalo de Troia perfeito. Diante dos olhos de cardeais e papas, que por séculos se ajoelharam sob aquele teto em conclaves, ele desdobrou uma matriz cifrada em múltiplos níveis. As elites rezavam diante dos afrescos, admirando a perspectiva e a cor, sem perceber que acima delas não havia revelação, mas um desenho anatomicamente impecável, um manual de instruções do corpo humano. O verdadeiro segredo sempre está no lugar mais visível, e é escrito numa linguagem que a censura não alcança. A linguagem da biologia, da física e da matemática. Só foi possível decifrá-lo séculos depois, com o surgimento do escaneamento e do conhecimento moderno sobre o corpo. Como um homem do início do século XVI podia saber o que está escondido dentro do crânio? Para responder, é preciso descer aos porões frios dos antigos mosteiros, lá onde, sob o manto da noite, se obtinham saberes proibidos. Florença, fim do século XV. Uma noite sem lua, abafada, o frio cortante das paredes de pedra e um cheiro pesado que nenhum incenso consegue mascarar.
Nos porões do hospital do monastério de Santo Espírito, à luz trêmula de uma única lamparina a óleo, um jovem com a frieza de um cirurgião experiente abre corpos humanos. É Michelangelo. Os historiadores oficiais tentam acalmar. O mestre estava apenas estudando a estrutura dos músculos e tendões, para reproduzir com mais fidelidade a plasticidade das futuras esculturas. Cortava defuntos em nome dos bíceps impecáveis do Davi. Mentira ingênua. Naquela época, a Igreja detinha um monopólio absoluto sobre a vida, sobre a saída dela e sobre o próprio corpo. O corpo era considerado um vaso pecaminoso, uma prisão da alma, cujo estudo era proibido. Bulas papais ameaçavam de excomunhão e fogueira qualquer um que violasse a integridade de um corpo morto. Será que um gênio consagrado, patrocinado pelas famílias mais ricas da Europa, arriscaria uma execução pública dolorosa por causa de um músculo da panturrilha ligeiramente mais preciso? Isso soa como absurdo. Ele procurava outra coisa. Com a lâmina, tentava desvendar o código bloqueado da natureza humana. Provas fisiológicas de que o ser humano é milhares de vezes mais complexo do que os dogmas religiosos. Capacidades ocultas do mecanismo biológico que o Vaticano mandou apagar da memória das gerações. E ali, em meio a sangue e decomposição, ele não viu um emaranhado caótico de veias e ossos, mas uma bioengenharia perfeita, quase alienígena. Esse conhecimento proibido sobre a arquitetura do sistema nervoso e do cérebro, ele decidiu eternizar, onde ninguém pensaria em procurar. Bem acima do altar-mor, onde as altas autoridades da igreja realizavam seus rituais diariamente. E o começo deveria ser pela pintura mais reproduzida da história da humanidade, que ornamenta o centro do teto. Com o afresco, a criação de Adão. Por séculos, milhões de pessoas, incluindo os mais renomados críticos de arte e teólogos, viram nela uma cena comovente. Um Deus de cabelos grisalhos pairando sobre uma estranha nuvem bordô, cercado por anjos sem asas, estendendo a mão a um Adão semideitado. Uma metáfora da transmissão da centelha divina. A cegueira ideal de épocas inteiras. Ela desmoronou em outubro de 1990, quando a revista da Associação Médica Americana publicou um estudo que causou efeito de explosão. O médico Frank Mashberger, especialista em neuroanatomia, olhou para o afresco não com os olhos de um turista, mas com o olhar frio de um cirurgião, e provou. O tecido bordô ao redor de Deus não é nuvem nem drapeado. É um corte anatomicamente preciso do cérebro humano em projeção sagital. Michelangelo pintou no teto da capela principal do Vaticano um cérebro gigante. Mashberger dissecou a imagem passo a passo. O contorno externo do manto coincide ao milímetro com a superfície interna do crânio. As dobras do tecido, que por séculos foram consideradas a expressão artística, repetem os sulcos e as circunvoluções do córtex. O estranho lenço verde, pendurado sob o manto, está exatamente onde cada um de nós tem a artéria vertebral. A perna bifurcada do anjo, na qual Deus se apoia, no centro geométrico da composição, é a hipófise, a glândula principal que controla o sistema endócrino. A probabilidade de coincidência acidental de tantos marcadores é zero matemático. Mas o maior choque é o gesto conhecido por todo estudante. A mão do Criador não sai de um ponto qualquer. Ela rompe a fronteira do córtex pré-frontal, a região que a neurofisiologia reconhece como o centro do intelecto superior, da consciência do próprio eu e do pensamento criativo. Deus não sopra em Adão uma alma incorpórea, nem transmite submissão. A mente suprema transmite ao homem o intelecto puro, diretamente do córtex pré-frontal. O artista grita através dos séculos. As chaves do universo estão dentro do nosso crânio. A ciência oficial tentou abafar o relatório. Acaso, jogo de sombras, apofenia. A tentativa fracassou em maio de 2010. Então, na revista americana Neurocirurgia, saiu um estudo de Ian Suk e Rafael Tamargo, que cravou o prego no caixão da história da arte clássica. Eles analisaram o afresco no zênite da abóbada, a separação da luz das trevas.
Deus, vestido de vermelho, é mostrado de baixo, num ângulo complexo, braços abertos, cabeça jogada para trás, o pescoço tenso exposto. Por 500 anos, estudiosos quebraram a cabeça com esse pescoço, nodoso, assimétrico, com uma iluminação que contradiz a fonte de luz do resto da pintura. O maior perfeccionista teria cometido um erro grosseiro? Historiadores escreveram a sério sobre uma mão trêmula ou sobre um bócio, doença da tireoide. Uma cegueira clínica impressionante. Suk e Tamargo não leram tratados de arte. Eles passaram a imagem por programas de análise digital e sobrepuseram ao pescoço um modelo tridimensional do cérebro. Nada de bócio. O pescoço do criador, com 100% de precisão, era o diagrama do tronco encefálico, da medula espinhal e da ponte de Varolio. Cada depressão coincidia com o microrrelevo daquela parte do sistema nervoso que conecta o cérebro ao corpo e controla as funções básicas de sobrevivência. O artista violou de propósito as leis da incidência da luz para que as sombras delineassem o contorno do bulbo raquidiano. E mais, as dobras da túnica no peito formam o desenho dos nervos ópticos e do quiasma óptico, o cruzamento onde os nervos dos olhos se entrecruzam antes de transmitir o sinal ao cérebro. Agora perceba o horror. Estamos falando de um homem do início do século XVI, que dissecava corpos à luz de vela, num porão úmido. Os tecidos do cérebro, após a morte, se decompõem em poucas horas, virando uma massa amorfa. Para enxergar as microestruturas do tronco e do quiasma, são necessários fixação química dos tecidos e microscópios, ou um sistema de lentes de precisão. Nada disso, segundo a cronologia oficial, poderia existir na época. Esse conhecimento, a ciência só obteve em meados do século XX. De onde Michelangelo sabia neurocirurgia num nível do século XX? Ele não adivinhou, e não era um viajante do tempo. Ele era um herdeiro secreto e guardião dos fragmentos de um saber antigo. Michelangelo teve acesso aos arquivos mais secretos do Vaticano, onde, bem no subsolo, guardavam-se os registros que sobreviveram às limpezas históricas sobre a verdadeira e super sofisticada estrutura do corpo humano. Desenhos e esquemas criados muito antes de a Igreja existir. Ele viu o que foi salvo das fogueiras e entendeu. O corpo é um mecanismo bioengenheirado de alta tecnologia, e não um pedaço de barro moldado por um vovô barbudo lá no céu. Pesquisadores da neurocirurgia também notaram um número. O ângulo da inclinação do pescoço de Deus, exatamente 33 graus, um eco das 33 vértebras da coluna humana. A geometria do cérebro oculto é construída nas proporções da proporção áurea. Cada nódulo neuronal, cada circunvolução nas dobras das vestes, segue uma matemática rigorosa. Isso não se faz por intuição ou num surto de êxtase criativo. É um ato frio e calculista de programação do espaço. E ele arriscou tudo. Se algum inquisidor perspicaz tivesse entendido o significado daquelas sombras, o artista teria enfrentado as torturas mais sofisticadas. Ele trabalhou sob o teto do templo principal dos seus carcereiros, sabendo que cada linha poderia virar uma sentença, e levou o desenho até o fim. Mas os segredos anatômicos são só metade do plano. Qualquer pintura, por mais genial que seja, continua sendo tinta sobre gesso se não tiver um mecanismo físico de ativação. O corte do cérebro no teto não é o objetivo final, e sim uma interface, um painel de controle. Para a matriz funcionar e começar a agir sobre o espaço e sobre as pessoas lá embaixo, era preciso um gatilho energético, um sistema fechado e perfeito, obedecendo às leis da física. Para que a mensagem penetrasse no subconsciente das gerações, era necessária a vibração física certa. E o Vaticano, sem desconfiar de nada, entregou de presente ao gênio a máquina acústica ideal. Porque a Capela Sistina não é só um prédio abençoado para missas pomposas. É um ressonador matematicamente calibrado. E os números não mentem. A capela foi fundada em 1473, por ordem direta do Papa Sisto. E os arquitetos não tinham o direito de se desviar do projeto nem 1 milímetro. O comprimento do espaço interno
é exatamente 40 metros e 90 centímetros. A largura, 13 metros e 40. A altura da abóbada, 20 metros e 70. Um conjunto de números aleatórios? Converta-os para as medidas bíblicas de comprimento e terá exatamente 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Uma coincidência de 100%, sem o menor erro. Essas são as dimensões do Templo de Salomão, descritas no Antigo Testamento. O Vaticano construiu, no centro de Roma, uma réplica em tamanho real da mais enigmática construção da antiguidade. Por quê? A história oficial murmura sobre uma continuidade simbólica entre religiões. Uma mentira para a multidão crédula. O Templo de Salomão nunca foi apenas um lugar de orações. Textos antigos o descrevem como uma estrutura de engenharia altamente complexa, uma câmara de ressonância para a Arca da Aliança, um dispositivo que operava com energias colossais, som e vibração. Os arquivistas do Vaticano, que tinham acesso aos pergaminhos salvos de uma civilização pré-cataclísmica, conheciam a física oculta do edifício. A capela foi projetada como um ressonador acústico gigante. A densidade da pedra, a espessura das lajes e a geometria da abóbada foram calculadas para amplificar e reter determinadas frequências. A física moderna só agora começa, timidamente, a se aproximar da cimática, de como o som molda a matéria e afeta a biologia. Vibrações direcionadas de baixa frequência são capazes de alterar os ritmos cerebrais, induzir ao transe e suprimir a vontade. O Vaticano usou esse reator para a supressão. Os cantos gregorianos, que ecoavam por horas nos conclaves, não são apenas canto, mas um programa neuroacústico calibrado. Ao refletirem nas paredes com as proporções do Templo de Salomão, as vibrações corais criavam ondas estacionárias que atravessavam os crânios dos presentes, suprimiam o pensamento crítico e sincronizavam a consciência numa frequência de submissão. Um instrumento de hipnose acústica em massa das elites. E é nessa máquina de controle que Michelangelo entra. Ele compreende que está dentro de um ressonador colossal e decide executar a mais genial sabotagem física da história da arquitetura. Como quebrar uma prisão sonora invisível, se a única missão que lhe deram foi pintar o teto dela? A resposta está na própria tecnologia do afresco e na química dos pigmentos. A tinta aplicada sobre a argamassa úmida, ao secar, cristaliza e se torna parte monolítica da abóbada. Michelangelo sabia. Diferentes pigmentos minerais têm densidades diferentes e refletem as ondas sonoras de maneiras distintas. Óxidos de metais pesados, cristais densos de branco de chumbo, cinábrio, lápis-lazuli moído. Ele não os usava apenas pela cor. Com rigor matemático, ele distribuía camadas de espessuras e densidades diferentes, exatamente onde codificou os pontos anatômicos mais importantes. Ele alterou o coeficiente de reflexão acústica do teto, transformando uma superfície lisa em uma lente sonora complexa e relevada. Quando o coro lá embaixo emitia as frequências dominantes, as ondas subiam. Mas, em vez de se refletirem uniformemente e cobrirem a sala com uma cúpula de submissão, o som batia nos desenhos ocultos. Pigmentos pesados do tronco cerebral, no pescoço de Deus, e do córtex pré-frontal, na cena da criação de Adão, refratavam a onda. Michelangelo fez a máquina acústica do Vaticano operar com um erro. Criou zonas de interferência, onde a onda estacionária se desfazia e a frequência mudava microscopicamente. Durante 500 anos, papas e cardeais passaram horas sentados sob a abóbada, certos de que absorviam a graça, enquanto o cérebro codificado transmitia sobre eles frequências de despertar e rebeldia intelectual. Ele usou o conhecimento secreto dos antigos contra os próprios usurpadores, transformando o templo deles em uma arma contra os próprios dogmas deles. Agora que está claro que o teto é um desenho anatômico de alta precisão, dentro de uma câmara acústica do Templo de Salomão, estamos na fronteira mais perigosa e mais cuidadosamente mascarada da investigação. Chegou a hora da pergunta principal, a pergunta devastadora. Por quê? Por que o Vaticano gastou recursos incalculáveis para esconder essa informação? E por que o artista arriscou ser queimado vivo,
para codificar o conhecimento sobre as funções do cérebro? A resposta destrói a própria essência do que costumamos chamar de civilização humana. O Renascimento não foi um salto cultural, E sim um projeto de fachada, uma operação para a limpeza final da memória. As elites escondiam a verdade. O ser humano, no seu estado atual, é uma biomáquina geneticamente bloqueada, artificialmente limitada. Os textos pré-cataclísmicos, destruídos em fogueiras secretas, continham dados secos de engenharia. O corpo é capaz de receber frequências ultra altas. Há mecanismos adormecidos de autocura, regeneração e conexão com o campo informacional único do planeta. Fomos criados não para rastejar de joelhos, implorando perdão a um vigia invisível, mas para sermos receptores e transmissores autônomos de energia. Foi exatamente isso que Michelangelo descobriu sob o bisturi: o potencial da glândula pineal, as conexões atrofiadas, o córtex pré-frontal bloqueado, e entendeu. O sistema de controle se sustenta sobre um único pilar: a nossa ignorância sobre nós mesmos. E ele deixou um manual de invasão. As sibilas gigantes entre os profetas não são uma homenagem à antiguidade, mas representantes da genética intacta da civilização pré-cataclísmica, que não precisava de intermediários. Nas mãos, os códices do conhecimento roubado. Nas posturas, a inquietação de testemunhas. Ele não pintou religião, pintou uma rebelião. A centelha no córtex pré-frontal. Ligue o intelecto. O tronco cerebral no pescoço. Assuma o controle dos instintos de medo, pelos quais o sistema te puxa como a uma marionete. E a última bomba. Deus, inscrito nos limites do córtex cerebral, não é um criador vindo do cosmos, nem um ancião sobre uma nuvem. É o potencial não revelado da nossa própria mente. Não há salvador externo. Não foi Deus que criou Adão do barro. O cérebro de potência ilimitada criou ele mesmo o conceito de Deus para explicar a sua própria natureza. As elites sabem disso. Se cada um perceber que o seu córtex é o centro de geração da realidade, o poder desmorona. Não haverá mais a quem vender medo, culpa, créditos e guerras. Mas Michelangelo enganou todos. Embutiu um vírus na estrutura de sustentação do templo deles. E durante 500 anos, eles rezaram para o programa da própria destruição. Nós somos a tecnologia perdida. O sistema nervoso é um computador quântico adormecido. A coluna vertebral é uma antena sintonizada na frequência do universo. 5 milhões de pessoas por ano levantam a cabeça para esse teto. Agora vocês olham para ele de outra forma. O projeto sobreviveu e está na sua cabeça. A única questão: vocês continuam dormindo sob a mentira confortável ou começam a ativar o potencial escondido em vocês? Houve coisa, mas nem tudo foi contado. Inscrevam-se. Ainda vem aí o que os livros didáticos silenciaram.